Olá, domingo, dia 6 de setembro. A partir de agora, você acompanha as notícias da produção agrícola aqui no nosso estado. O ND Agro de hoje está cheio de assuntos importantes e relevantes na agricultura catarinense. Olha só o que você vai ver na edição de hoje. A produção de frango caipira que está movimentando a economia no litoral norte. Criadores estão buscando um produto com sabor e textura marcante, para agradar clientes cada vez mais exigentes. Vamos falar do aumento no consumo de ovos, que está fazendo o Brasil bater recordes históricos da produção. Só nesse ano, o número pode superar 50 bilhões. Você vai conhecer a história de dois irmãos que trocaram a vida na cidade pela tradição familiar do cultivo de suínos. E ainda, como o comércio de flores se tornou fonte de renda para famílias do oeste catarinense. Também tem a atualização da cotação diária dos produtos do mercado agrícola e as opções de linhas de crédito para produtores do estado. Esses e outros assuntos agora, no ND Agro. Os dados da Associação de Avicultura Alternativa mostram que o mercado de frango caipira vem crescendo cerca de 15% ao ano. No Brasil, são abatidos cerca de 5 milhões de aves por mês. Os consumidores também estão mais exigentes e buscando um produto com textura e sabor diferenciados. A nossa equipe foi conhecer uma propriedade em Camboriú, que é um exemplo de como as políticas públicas podem beneficiar produtores de aves e movimentar a economia da região. Na hora de preparar um frango, aquela galinha caipira, pensamos nas combinações de temperos e partes da ave que vamos usar em determinada receita. Mas já parou para refletir sobre os processos da produção? A alimentação e criação do frango pesam muito no sabor. O seu Clênio da Silva sabe muito bem disso e capricha na criação das galinhas caipiras. O agricultor tem 50 anos e mantém a tradição familiar. Aprendeu a profissão com o pai. Hoje replica o conhecimento na empresa. São 7 funcionários, entre eles esposa, filho, nora, sobrinha. E aqui na propriedade, o animal passa por todas as etapas até ser vendido para o consumidor final. Mas a procura cresceu e o seu Clênio se profissionalizou. Por mês, são comercializadas pelo menos 1.200 galinhas caipiras. E se você está se perguntando qual a diferença entre o de granja e o caipira, a principal delas é o tempo para ser abatida. Enquanto a galinha de granja leva em média 40 dias, a caipira varia de 90 a 120 dias. É também um frango criado solto e tem um sabor diferenciado. Aquele pessoal antigo, né, que é a nossa mãe, a sua mãe e tal, sabe o que é uma galinha caipira. Ela já começa desde a linhagem dela, que é de origem caipira mesmo, e toda a alimentação que ela ganha, né? Não tem nenhum tipo de probióticos, alguma coisa assim. É só o milho, o farelo de soja, né? E o calcário, que é a pedra moída que ela precisa, né? As políticas públicas, como o Fundo de Desenvolvimento Rural e o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, contribuíram para a realização do projeto da família. A gente elaborou um projeto, enviou ao governo do estado, na Secretaria da Agricultura, no Fundo de Desenvolvimento Rural, onde que foi trazido um recurso de R$30 mil com reembolso em 6 anos, sem juros, né? Isso é uma linha de crédito do governo do estado, que ele atende a agricultores familiares para agregação de valor, né? Isso é uma parceria que vem sendo fortalecida nos últimos 2 anos. Então temos já vigilância sanitária em parceria com a Ipagre. Isso agrega um valor no produto final do nosso produtor. E a vontade de crescer não falta na propriedade do seu Clênio. Além de querer dobrar a produção que já existe, o agricultor planeja inserir outros produtos no mercado. Nós estamos fazendo agora a questão do ovo caipira também, e a gente aos poucos também vai aumentando a venda da galinha, né? O aumento do preço das carnes fez muita gente variar o cardápio em casa. A procura pelos ovos, por exemplo, cresceu. Isso por conta do valor nos supermercados, da mudança de hábitos ou até mesmo pelo valor nutricional, o que impulsionou ainda mais o trabalho dos produtores. O resultado é que nesse ano de pandemia,
o Brasil pode chegar à marca histórica de produção, 53 bilhões de ovos. Os ovos deixaram de ser um mero componente na mesa da Janaína e se tornaram o prato principal no dia a dia. Eu, por exemplo, consumo uma média de 4, 5 ovos por dia, 90, 120 ovos por mês, então ele se torna uma proteína mais barata e, claro, de alta qualidade. Nos supermercados, a procura também é grande. Dados do Instituto Ovos Brasil mostram que o consumo aumentou durante a pandemia. A produção nacional de ovos teve um aumento de 7% entre abril e agosto deste ano, em comparação com o mesmo período do ano passado. Hoje já são produzidos 6 milhões de unidades por hora no país. Para atender a demanda, as lojas passaram a comprar 15 mil dúzias e 20 mil bandejas de 30 ovos por mês. Nós estamos com uma venda já superior a 30% em relação ao consumo antes da pandemia em relação aos ovos. Se a gente comparar o período do mês, vamos dizer, mês de julho de 2019 em relação à venda de ovos para o mês de julho de 2020, nós vamos estar falando em 100% de aumento nas vendas na nossa rede. Esta granja, que funciona há mais de 50 anos em Joinville, é uma das maiores da região. Tem 24 mil aves em 7 galpões, distribuídos em 2 mil metros quadrados. Por dia são produzidos mais de 21 mil ovos do tipo vermelho. Essa semana aqui é uma semana que é para ser fraca, mas nós estamos terminando com o estoque zerado, graças a Deus. Se continuar nesse ritmo, até o final do ano, o Brasil pode alcançar uma marca histórica de 53 bilhões de ovos. Isso significa um consumo médio de 145 milhões de unidades por dia. Uma das explicações para esse aumento na procura é a carne ter ficado mais cara durante a pandemia. Para economizar, o jeito foi substituir. A procura também impulsionou os preços dos ovos. Os brancos ficaram 3% mais caros. No caso dos ovos vermelhos, os valores subiram 4,3% nos últimos 7 dias. A gente faz agora o nosso primeiro intervalo. Na volta, você vai conhecer a história de 2 irmãos que trocaram a vida nas cidades movimentadas pela tradição familiar do cultivo de suínos. A gente volta já já.